Recording is on. Boa noite. Vamos aguardar mais um pouquinho. São 7, se eu não me engano, 7 pessoas no na nossa aula. Deixa eu aqui olhar no grupo do WhatsApp. Não tem mais. 9 pessoas ao todo. 10 contando comigo. Esperar mais um. Já temos 7 minutos de gravação, de aula, né? Aula de espera. Esperar mais uns 3 minutos. E aí a gente vai iniciar de fato. Boa noite, Kelly.
Então, vamos lá. Boa noite. Eu quero avisar para vocês o seguinte: estou sem câmera, porque eu estava conversando com a Marlene agora há pouco. Eu estou sem câmera porque o meu computador fez atualização para o Windows 11 e resolveu não funcionar a câmera. E eu descobri isso há poucos dias. E até agora não veio a atualização para a câmera. Então, eu não sei como que eu vou fazer para atualizar essa câmera. Então, infelizmente, eu vou falar para vocês, vocês vão só apenas ouvir minha voz, mas eu consigo compartilhar a tela, certo? Então, nossa primeira aula, eu vou fazer minha apresentação, a gente está com, né, estamos em 5 aqui, tendo ao todo 10, mas eu não sei das outras pessoas se elas estão com horário ou internet, né? Felizmente esse negócio de aula online tem muitos percalços, né? Eu prefiro, sinceramente, a aula presencial. Mas, como a gente não está podendo por enquanto, ficamos assim com o que a gente tem. Mas vamos lá. Eu sou Vinícius Teles, né? Eu sou formado em letras português e inglês pela Faculdade de Saberes e me formei no ano de 2010. Já são aí 12 anos de experiência entre escola de ensino regular, fundamental e médio, ensino técnico, adolescente aprendiz e outras formas de projeto durante todos esses 12 anos. Tenho pós-graduação em alfabetização e letramento pela CESAP e estou tentando aí a prova também da SEDU, né? Essa vai ser a segunda vez. Eu não, vocês podem perguntar assim, mas por que você nunca tentou ou passou em alguma prova? Eu tenho, na hora da prova, não sei o que acontece comigo, que dá um branco completo. Não sei se acontece isso com vocês também, mas comigo a prova é um desafio muito grande. Eu tentei provas de outros concursos e acontece com todos os concursos assim. Mas eu estou me preparando, já comecei a me preparar. Eu estou com o Ailton desde 2018, a gente dando aula no pré-ENEM, no CHM, eu não sei se vocês já ouviram falar, e botando em prática algumas técnicas que ele fala. E aquela de a gente comer alguma coisa, principalmente um biscoito, uma bolacha doce, realmente isso faz total diferença. Pode parecer uma coisa muito boba, mas eu falo para vocês que faz uma diferença enorme. Eu passei a fazer isso ao estudar e aquele sono, né, aquele bocejo que vem de repente por causa da explicação que ele dá, e realmente é verdade, o gás carbônico que a gente deixa preso dentro do corpo é liberado na mastigação e a gente permanece atento, né, ali ao que tem que estudar, e realmente isso funciona, né? Então, eu estou aprendendo essas técnicas, botando algumas em prática e vamos ver se dessa vez vai. Então, já adiantando uma coisa, a nossa aula, a última reunião que a gente teve na quarta-feira, não sei se todos estavam, eu dei uma palavrinha e disse que a nossa aula vai ser baseada nas provas da FCC para a língua portuguesa, né, nas secretarias de educação, para a gente entender mais ou menos como funciona a exigência da banca. Porque eu vou daqui a pouco compartilhar com vocês no edital da SEDU, quais são os conteúdos que a SEDU exige, né? Então, esses conteúdos a gente até domina dentro de sala de aula, ou lembra bastante, né? Ou lê bastante sobre alguns e discute e tudo mais. Só que na hora da prova, a exigência da banca é um pouco diferente daquilo que a gente lida dentro de sala de aula. Eu vou fazer uma pergunta primeiro para vocês. Se todo mundo aqui já tem experiência em sala de aula, todo mundo tem? Respondam para mim. Vocês estão me ouvindo? Ei, boa noite. Boa noite. Eu sou Ronilce. Boa noite, Eu, Ronilson. eu tenho sim experiência, mas com língua portuguesa é meu primeiro ano, tá? Ah, perfeito, tá.
As outras, vocês têm experiência em sala de aula? Por que eu fiz a pergunta? Porque é o seguinte, eu, a Gabriela tem como professora de inglês, perfeito. Então, o que acontece? A última escola que eu estava lecionando, dando aula, era no SESI, aqui de Laranjeiras, né? Eu sou da Serra, aqui no SESI de Laranjeiras, então eles têm todo um jeito pedagógico de abordar os temas e tal, essas questões de metodologia ativa, não sei se vocês já ouviram falar, é muito bom para o dia a dia, facilita muito a sala de aula, e assim, os conteúdos, né, a gente tem os conteúdos que vai aplicar, a gente tem a teoria, na prática a gente acaba sendo mais flexível, né? Até porque a gente está lidando com crianças e adolescentes. Só que na prova eles não querem flexibilidade nenhuma. É certo, errado é errado. Eu agora não me recordo qual a prova que eu acabei baixando e dando uma olhada nas questões. Era uma questão que falava sobre o pronome de tratamento você, que aqui no Espírito Santo, por exemplo, usamos muito, né, em substituição do tu e do vós. Eu lembrei também nessa questão, eu dei aula de português para estrangeiro, para a maioria deles noruegueses. E a gente já estava ensinando o você ao invés do tu. Porém, eles vinham do Rio de Janeiro e ouviam muitas pessoas falando tu. E criou-se uma confusão. É tu, é você, só que o tu no Rio de Janeiro também é empregado de forma incorreta, não é? Não é o tu vais, tu tens, tu crês, é o tu em terceira pessoa. E a questão, numa tirinha da Mônica, se eu não me engano, falava sobre esse uso do você, né? Se era variação linguística histórica, variação linguística regional, se era várias explicações, certo? E a última, eu lembro da última questão que dizia que não, era um erro, né? A forma que usamos no Brasil é a forma errada. E essa era a questão correta, a forma do você que a gente usa é errado, não é variação linguística. A variação linguística é a redução da palavra, que era vossa mercê, vós me ser, passou a ser você. Isso é a variação linguística, mas o uso não. Então a banca ela não quer saber dessa flexibilidade, entendeu? Essa forma que a gente tem de explicar para facilitar o aluno. Então, não existe isso na prova. Não sei se todo mundo já fez prova. Essa prova que eu vou apresentar para vocês é de 2016. Mas teve outra prova, agora eu não me recordo, porque no site onde eu consegui a prova da SEDU não tinha essa última, mas eu acredito que foi 2018, essa eu fiz. Então, a gente estudar a banca, né, junto com o conteúdo para facilitar mais. Então, entender justamente o que a banca exige, não o que a gente está acostumado a apresentar. Às vezes vai ser até um pouco, vai entrar até um pouco em contradição com aquilo que a gente estudou, até porque a gente estuda vários teóricos que falam da mesma coisa, né? A banca vai pegar o pensamento de um teórico só. Se ela pega o pensamento de um teórico, a gente tem que entrar naquele teórico e esquecer os outros, entendeu? Se falar, por exemplo, em análise do discurso e pegar o Benveniste, a gente vai usar o Benveniste só, não o outro, entendeu? Então, a língua portuguesa na prova de concurso, se a gente leva para o lado mais flexível, né, uma linguagem, ciência humana, aquela coisa toda, a língua é viva, então a gente pode modificá-la. Se a gente leva por esse lado, a gente acaba errando, certo? Então praticamente, vou dizer assim, é ciência exata, certo? É igual matemática, é prestar bastante atenção naquilo que estão exigindo, né? E esquecer um pouco de sala de aula. E também esquecer um pouco de metodologias pedagógicas, né? Se é tradicional, se é construtivista, esquece isso também. Porque
não ajuda muito. Então, é prestar bastante atenção. Então, por isso que a gente vai usar, eu vou usar as questões, né, de provas já passadas. Mas antes mesmo da gente começar, assim, de fato a aula, eu queria que vocês se apresentassem. E um pedido, assim, para a próxima aula é que quando vocês entrarem, coloquem o nome de vocês, né? Tem a parte lá, senão vocês vão entrar com o Fellow Jitsi. Aí eu não sei quem de fato está falando comigo, entendeu? É bom para a gente saber, para ter comunicação mais fácil, né? Então, da próxima vez, vocês coloquem o nome. Pode ser o primeiro nome só, tá ótimo. Para quando levantar a mão, eu saber quem é que está pedindo a palavra e tal. E vocês podem ficar à vontade para falar, levantar a mão, abrir o microfone ou abrir a câmera, sem problema, entendeu? A aula ela vai ser uma aula dialogada, porque também se eu ficar falando muito, daqui a pouco vocês estão dormindo, né? Então, aí eu queria, vamos fazer uma apresentação rápida. A gente está em poucas pessoas, mas isso não importa não. Então vocês falam de vocês, né? Experiências, o que estão esperando, né? E pode apresentar. Professor de português gosta de falar bastante, certo? Então podem ficar à vontade, viu? Quem quiser se apresentar, falar onde estudou, coisas assim, experiências de sala de aula, experiências de provas. Boa noite. Boa noite. Eu sou a professora Marlene, né? Eu sou professora de língua portuguesa desde que eu me formei. Isso há cerca de 10 anos. Fui colega do Vinícius, estudei pela Saber. E já fiz prova de concurso, sim, mas nunca tive tempo e nunca consegui assim, me preparar direito. Então eu nem culpo a prova, a culpa é minha mesma, de não ter passado ainda. Estou tentando me preparar, né? Porque eu trabalho o dia todo, trabalho no ensino integral, bastante puxado. Vou ver o que vai dar, mas estou aí tentando. Beleza. Mais alguém? Boa noite, eu sou Vanilce. Como eu disse, eu iniciei o meu trabalho com língua portuguesa este ano. Eu passei no concurso de Vila Velha, eu sempre esse último que teve, assumi, mas como coordenadora, eu não fiz. Para falar a verdade, eu fiquei com preguiça de fazer a tarde. Acreditem vocês ou não. Fui pela manhã e fiquei com preguiça, porque o salário de Vila Velha era muito ruim, não continua um dos melhores, mas hoje eu me arrependo. E, assim, o meu sonho de verdade é passar no concurso do Estado. Aí veio essa oportunidade, né? E eu já tinha ouvido falar desse grupo de professores que se encontrava na UFES, e quando alguém jogou no grupo, no YouTube, alguma coisa, assista esse vídeo, tal, tal, tal. Aí eu lembrei desse grupo de professores e vi que vocês estão realmente fazendo um trabalho brilhante em prol de nossa aprovação. E aí eu fiquei mais feliz ainda quando eu vi que tinha específica, né, para a língua portuguesa, que geralmente os preparatórios que a gente encontra é o geral, aquele português para todas as áreas. E nós, em língua portuguesa, a gente precisa se preparar o específico. Como eu disse, eu iniciei agora trabalhando em sala de aula. Então, assim, eu estou muito, como que eu digo? Eu estou muito feliz, né? Eu estou muito, bastante expectativas que a gente vai conseguir, sim. Em nome de Jesus, como você disse, Vinícius, que não conseguiu dessa vez, faça o que você está colocando em prática aí das dicas, e a gente vai conseguir sim, em nome de Jesus, tá bom? Mais alguém? Vamos lá. Então vamos dar continuidade. Eu vou fazer o seguinte, para a gente não ficar muito tempo sentado também, que uma dica, uma coisa que eu nunca fiz, assim, eu não costumava fazer, na verdade, né? Mas eu vi que vale muito a pena. A gente tem, eu acho que 4 horas de prova, se eu não me engano, né?
Agora eu não me recordo o tempo de prova, mas acho que são 4 horas. E vale a pena levantar um pouquinho, ir ao banheiro, beber água, dar uma caminhada, né, para o sangue circular e não sentir tanta dor, principalmente nas costas. Então, para a gente já começar a fazer isso, eu paro às 8 horas e a gente dá assim uns 15 a 20 minutos, né, para, embora a gente esteja em casa, para comer alguma coisa, para quem de repente acabou de chegar e entrou no computador, ir ao banheiro, né, dar uma espairecida, até tomar um banho se der tempo, para voltar relaxado e a gente dá continuidade, entendeu? Para não ficar uma coisa direto, 2 horas assim, que é muito ruim. Ninguém gostava disso na faculdade, né? Imagina agora na frente do computador. Que convenhamos que esse negócio de aula direto, eu fiz filosofia na UFES, eram 3 horas praticamente direto, 15 minutos só e era muito chato. Então, para dar uma. E prova também é bom que a gente levante um pouco, né? Então, você fez as 2 horas, se eu não me engano, são 2 horas para esperar um pouquinho para sair. Mesmo sem vontade, levanta, vai ao banheiro para dar uma caminhada, toma uma água, que ajuda bastante, e se espreguiça lá no banheiro, né, para dar uma acordada. Já uma dica para vocês, uma forma de espreguiçar, né, e voltar ao ânimo é esticar bastante o corpo e não é dar um grito, é como se estivesse esticando e fizesse assim. Aí ajuda a. E isso é verdade, eu acordo geralmente quando eu preciso acordar um pouco mais cedo do que o de costume, eu dou essa espreguiçada, bota esse negócio para fora assim que dá uma animada e ajuda na prova. Eu fiz isso numa prova de um concurso, acho que do Banestes. Não passei não, porque era muita matemática e português é uma coisa, matemática é outra. Aí eu fiz por fazer mesmo, mas ajudou. Pelo menos eu consegui chegar até o final. Ajuda. Então a gente para essa paradinha de 15 a 20 minutos, eu chamo vocês para a gente continuar, beleza? Então, vamos lá, vamos começar pelo edital. Eu vou compartilhar aqui. Uma coisa importante que eu gosto sempre de frisar é que a gente não é concorrente. Eu não gosto de ver as pessoas que estudam comigo como concorrentes. Por quê? Se eu vejo que todo mundo é meu concorrente, todo mundo é meu inimigo, eu acho que pelo menos eu perco um pouco o foco. Então, eu prefiro ver que há possibilidade de todos nós entrarmos. Então, lembrem, uma coisa importante aqui: temos 144 vagas de ampla concorrência. Aí eu já não sei se cada um aqui vai escolher uma concorrência específica. E ao todo, nós temos 206 vagas de língua portuguesa, sendo que 618 provas serão corrigidas. Que nós estejamos entre esses 618 pessoas a terem a prova corrigida e entre essas 206 ou 144. Então, dá para todo mundo. A gente não tem que se ver aqui, né? Nós estamos aqui pelo menos em 4, mas ao todo são 9, como 9 inimigos dentro de uma sala só. Então, acaba todo mundo se matando. É bom que, imagina se todos 9 aqui, 10 comigo, né? A gente cria um vínculo e vá para a mesma escola. Eu falei isso na aula geral. Quando a gente tem alguém que gosta do nosso trabalho, de fato, dentro da escola, os nossos projetos andam mais rápido. Quem está dentro da escola sabe o que eu estou falando, que é muito difícil alguém abraçar o seu projeto dentro da escola. Então, já que nós estamos todos aqui e vamos ficar aí durante, né, um mês e pouco juntos, quem sabe a gente dê aula na mesma escola, né, futuramente e fique mais fácil. Então eu não gosto de ver todo mundo como meu inimigo, não. Prefiro ver como amigo, que fica mais fácil a caminhada. Então são muitas vagas e que a gente esteja no meio delas. Então vamos lá. Vocês estão vendo aqui a tela que eu estou compartilhando? Conseguem, né?
Eu só vejo a minha tela. Ah, tá. Beleza, vamos voltar aqui. Esse negócio de compartilhar a tela desse Jitsi, para mim, é muito, muito ruim. Eu só vejo a minha tela. Em outros lugares eu vejo o que vocês estão vendo também. Mas vamos lá. Aqui o edital. Nós temos tudo isso aqui como possibilidade de cair na prova. Certo? Ó, literatura brasileira sempre cai. Linguagem literária, barroco no Brasil, arcadismo nem tanto, o barroco é certo cair, arcadismo não muito, romantismo pode ser que sim. O realismo, naturalismo, realismo muito com Machado de Assis, né? Machado de Assis sempre cai. Em qualquer prova de língua portuguesa tem Machado de Assis. Se você. Pode ser que você não goste não, e tenha lido só Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas leia os outros, porque Machado de Assis, para a língua portuguesa, é Deus na terra, Machado de Assis no céu. Então, leia. Enem, quando eu dou aula para pré-Enem, eu falo com eles: leia, mesmo você não gostando. Leia, porque é certo que vai cair. Parnasianismo, por incrível que pareça, é uma coisa que sempre cai em provas de língua portuguesa. Simbolismo não é muito comum, não. Agora, o modernismo, né, a Revolução, a Semana da Arte Moderna, o pré-modernismo, o modernismo, o pós-modernismo, isso daí sempre cai, certo? Todos estes. Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade e Oswald de Andrade são escritores que estão sempre ali batendo carteirinha. Eles amam essas bancas. Eles parece que só conhecem esse pessoal, né? A gente que estuda conhece os outros, mas eles gostam mais desse daí, certo? Então, literatura é muito importante e a literatura capixaba. Infelizmente, nas nossas escolas, a gente não tem muito contato com a literatura capixaba, inclusive nos nossos cursos de graduação. É sempre uma pontuação, assim como no curso de História, né? Agora, não sei se vira uma exigência, o que, que é, mas sempre tem História do Espírito Santo. Eu fiz a prova da Serra, teve História da Serra, que caiu na prova, e a gente não tem contato com isso, não sabe às vezes nem aonde procurar. Procura no Google e vê a coisa mais aleatória ou mais genérica possível, né? Mas a gente, enfim, tem que procurar mais e estudar mais sobre as coisas capixabas. Linguagem e interação, comunicação e mensagem, código, língua e linguagem, isso é certo. Intencionalidade do discurso, funções de linguagem, é uma coisa tão simples, realmente é muito simples as funções de linguagem, e elas sempre estão presentes. Para vocês terem ideia, a prova do Banestes que eu fiz tinha função de linguagem, 3 questões sobre função de linguagem. Então, é uma coisa assim, é simples que eu digo, porque é realmente simples, né? Não tem muita, vamos dizer assim, não é tão complexo quanto outras coisas, como análise do discurso e tal. Por exemplo, figuras de linguagem que está do lado são inúmeras figuras, né? Função de linguagem, não. São poucas e elas sempre caem. Prova do Enem, por exemplo, vocês forem dar aula para pré-ENEM um dia, eu já dou uma dica para vocês. Falem sobre função de linguagem, porque é um conteúdo que está sempre presente. Figuras de linguagem não é muito de costume cair, não, certo? Mas a gente dá uma pincelada, né? Mesmo que não tenha nas provas, a gente dá uma pincelada. Leitura, compreensão literal, relações de coerência, ideia principal, relação de causa e efeito, sequência temporal, sequência espacial, relação de comparação e contraste. Coerência cai um pouco menos do que coesão. Coesão cai muito mais.
relações coesivas de referência, substituição, elipse, repetição, cai muito mais do que de coerência. Né? Aquelas velhas questões, por exemplo, de uso de substituição por sinônimo, se eu substituo essa palavra por outra, continua com o mesmo sentido, ou continua com o mesmo efeito a frase, ou qual é a melhor palavra que encaixa, ou o significado da palavra que está ali dentro daquele contexto, né? E substituir hiperonímia, hiponímia, sempre cai essas coisas de coesão. Indícios contextuais, definição, exemplos, modificadores, recolocação, estruturas paralelas, conectivos, são as conjunções, sempre tem repetição de palavra-chave. Relações de sentido entre palavras, sinônimo, antônimo, hiperônimo, hiponômio, campo semântico. Sinônimo e antônimo são os que mais caem. A gente vai ver isso nas provas. E geralmente na parte específica são aquelas palavras que a gente não tem o costume de usar diariamente. São palavras do português bem culto e não é aquela... a gente até sabe ou já ouviu falar, mas na hora de fazer o sinônimo, essas que são as questões de nível que eu costumo dizer difícil, porque não são palavras do nosso dia a dia, né? E a gente, às vezes, vai por inferência, né? Porque nem no livro de Machado de Assis, às vezes, tem umas palavras que eles colocam lá. Mas a gente vai vendo depois a gente vai olhando de fato na prova para ver como que realmente funciona, né? E os caminhos para chegar um pouco mais rápido, porque a palavra nunca está sozinha. Ela sempre está dentro de uma frase, de um contexto, né? Então, ali dentro do contexto, a gente vai pela inferência quando a gente não tem, de fato, o conhecimento da palavra, né? Compreensão interpretativa, propósito do autor, informações implícitas, distinção entre fato e opinião, organização retórica, generalização, exemplificação, descrição, definição, exemplificação e especificação, explanação, classificação, elaboração, seleção de inferência, compreensão crítica e agora produção textual. Gêneros textuais, tipologia textual é uma coisa muito importante para a gente saber. Os tipos, os 5 tipos textuais, a gente domina direitinho e tal, mas os gêneros, eles são inúmeros, né? E é bom a gente sempre ter bem claro a diferença entre tipo e gênero textual, né? Eu costumo explicar para os meus alunos que o tipo textual é a estrutura básica, né? Como se a gente fosse fazer um bolo, o tipo textual é a forma que você vai usar, quadrada, redonda, em forma de coração, triangular, se existir, e o gênero é o que você vai colocar dentro, né? O que você vai, de fato, fazer ali dentro, um bolo, uma torta, o que você quer usar dentro daquela estrutura, né? Então, o gênero é ligado à prática e o tipo ligado à estrutura. Então, a gente tem que saber muito bem, por exemplo, a diferença de um relatório para um edital, que na banca eles gostam muito de usar essas coisas e em forma de pegadinha, né? Eles nem sempre têm figuras, muito difícil ter figuras para a gente realmente distinguir uma coisa da outra. Então, fica um pouco complicado, em alguns momentos, saber qual de fato é o gênero que está sendo usado. Por exemplo, se é uma sinopse, né, de algum filme, ou se é uma resenha sobre o filme. Ah, professor, mas é bem distinto uma coisa com a outra. Mas lembrem que a banca ela não vai dar essa distinção tão na cara, né? Não vai dar bem assim, não. Tá aqui, ó, dado para vocês. Não é igual às provas que a gente faz para facilitar a vida do aluno e a nossa correção, né? Eles não estão não estão pensando nisso, não. Então, muitas pegadinhas sobre essas coisas de gênero, né? Novo acordo ortográfico,
Acho que isso aqui tem algumas coisas que a gente acaba esquecendo e tal, porque mudou-se não muito, mas o que mudou causam certas confusões e a gente vai ver, sim, recursos estilísticos, estruturais, aspectos textuais, gramaticais, convenções de escrita, fatores constitutivos de relevância, coerência e coesão, análise linguística, norma culta e variedades linguísticas. Então, variação linguística é sempre em forma de pegadinha. E a gente vai ver isso daí. Nem sempre o que a gente acha que é variação linguística é de fato variação linguística. Né? A gente pode encarar como variação linguística, mas não é. Então, como eu falei para vocês, a gente estudar a partir da prova para entender como que a banca constrói as questões, né? Porque a gente está acostumado, principalmente quem está em sala de aula, sempre apresentar de uma maneira e algumas coisas que possivelmente são variedades e não são, né? Como o uso do você, né? Não é, a gente pode até ter ensinado como variedade linguística, mas o uso do você, sendo que ele não é, né? Não tem o uso correto. A relação entre oralidade e escrita, linguagem da internet, certo? É muito bom a gente estar inteirado disso daí, porque é uma forma de variação, né, linguística, é uma forma de mudança da linguagem e a inserção de novos símbolos, ícones e essas coisas todas, e a gente tem que estar um pouco inteirado, embora a gente aqui não é questão de gostar ou não gostar, gente. Internet tem que, infelizmente, é uma coisa que, gostando ou não gostando, a gente tem que entrar. Inclusive, vocês estão vendo a aula hoje pela internet. Então, é uma coisa que faz parte da nossa vida. Então, a prova, né? Eles estão querendo que a gente dê para eles as respostas que um professor de português, teoricamente, saberia para aplicar dentro de sala de aula. Então, aspectos gramaticais, estrutura da frase, modo de construção de orações, segundo diferentes regras, segundo diferentes perspectivas de ordenação, estrutura do vocabulário, flexão dos vocábulos, seu valor, significado dentro das frases, aspectos normativos, regras padrão de concordância, regência e colocação. Também não é muito comum, tá? Pelas provas que eu vi, não é comum da banca da FCC concordância, regência e colocação, né? Concordância verbal ou nominal, regência verbal e nominal. E de colocação, ai meu Deus, fugiu o nome, eu tava com o nome do negócio na cabeça, aqueles nomes esquisitos. Ênclise, próclise e mesóclise. Não é muito comum, não. É mais comum para prova de concurso para outras áreas. Mas é bom a gente dar uma relembrada sobre essas regrinhas. Né? É um bocado de regra. A regência verbal é um pouquinho mais chata. Mas as outras, chata que eu digo é porque tem bastante regra para lembrar, né? Muita coisa para lembrar, mas tem umas dicas básicas para a gente pegar o jeito. Emprego de certas formas e palavras, modos verbais, aspectos verbais, pronome relativo, conjunção é muito importante. Conjunção é igual Machado de Assis, é conjunção no céu e Deus na terra. Eu não sei porque que eles amam tanto conjunção. Eu, sinceramente, não sei porque que é tanto apego a essa classe gramatical, mas eles amam de fato. Qualquer prova de concurso que você fizer, conjunção é a primeira coisa que você estuda. Inclusive a conjunção adversativa, que eles amam o uso do mais. Não sei por quê. Acho que é só isso que eles aprenderam. Fica uma criticazinha. Pronome de tratamento, pontuação, ortografia, descrição linguística, unidades linguísticas, oração, sintagma. Não é muito comum cair essas coisas de sintagma, não.
mas a gente pode dar uma pincelada, mas não é muito comum, não. Palavras, morfemas, categorias semânticas, gênero, número, tempo, modo, classificação dos vocábulos, processo de coordenação, subordinação, função sintática e papéis. Aí, vejam só, eu gastei mais ou menos aí só lendo, eu acho que uns 15 a 20 minutos, se eu não me engano, que eu comecei a falar. Aí é muita coisa que vocês estão vendo, né? Só que se a gente parar para realmente estudar tudo, não dá tempo, porque eles abrem a inscrição questão de 2 meses antes da prova. E a gente leva pelo menos 3 anos estudando só isso tudo aqui que está aqui. Porque isso é um curso completo de letras português. Né? Só a única coisa que falta aqui é aula de latim. Porque o resto tem tudo aí. Português, língua portuguesa, literatura e outras coisas mais. Análise do discurso, né? Se bobear, cai até metodologia de pesquisa. Mas não é tudo que se cai, entendeu? Como eu deixei algumas coisas claras, como função de linguagem, conjunção, sinônimo e antônimo, são coisas muito comuns de cair na prova, certo? E é aquilo que de fato a gente lida no dia a dia. Né? Variedade linguística é uma coisa muito ligada à prática. Então, geralmente são questões ligadas à prática que a gente tem uma certa, vou dizer assim, uma certa confusão entre o informal e o formal. E lembrem-se que eles vão pedir sempre o formal. Então, não vão querer saber de história da língua, da onde surgiu e, tal, e coisa e tal, entendeu? Por que a gente fala. Exemplo que eu gosto muito de usar sobre isso, a gente aprende desde criança que falar mais grande, mais maior, mais pior, mais ruim ou outras coisas está errado, certo? Sendo que em português de Portugal, eles usam. E a gente tem as línguas latinas. E italiano, se eu tiver errado, vocês me corrigem. Italiano se fala assim. Espanhol, que eu já dei aula para espanhol, eles falam assim. No inglês também tem assim, mesmo que não seja uma língua latina. No francês tem, que eu já dei aula para francês e eles falam assim. No português de Portugal. Só no português do Brasil que não tem, que a gente aprende que está errado. Só que quando pergunta por que está errado usar um advérbio de intensidade com um adjetivo, certo? A gente não sabe explicar. Eu, fazendo minhas leituras e minhas pesquisas sobre isso, lógico que eu não ensino isso dentro de sala de aula, só dou em alguns momentos ou em algumas turmas eu falo um pouquinho sobre, que também não dá para explicar completamente. Eu usava muito a gramática do Segala, e dentro da gramática do Segala diz que o latim ele permite a transformação, né, a mudança do mais ruim para o pior, do mais bom para o melhor. E permite, mas não que esteja errado. Aí uma das leituras, agora sim, eu não vou lembrar da referência, que eu sou péssimo em referência, me desculpem, mas foi uma questão de ruptura entre português de Portugal e português do Brasil, assim como várias outras coisas. Então, a gente, como eu estou dizendo para vocês, a gente aprende muita coisa que é simplesmente assim, errado, ou é certo. Então, a gente fica muito com que esse negócio de certo e errado, e na prova eles não vão perguntar o que é certo e o que é errado, eles vão perguntar dentro do português da norma culta, principalmente, certo? Então, a gente tem que se apegar ao português culto, aquele rebuscado, o inatingível, que é isso que eles querem, certo? Então, não tem, por exemplo, essa explicação, né, que eu dei para vocês assim. Se vocês quiserem pesquisar mais a fundo sobre esse uso do mais menor, por que a gente aprende que é errado, mais maior, fiquem à vontade, viu? Mas esse é só um exemplo, né?
do que a gente tem entre a prática do dia a dia, do ensino, e daquilo que a norma realmente diz sobre o uso das palavras, as regras e outras coisas mais. Ok? Deixa eu voltar aqui para a sala. Interromper aqui rapidinho o compartilhamento e voltar. Nós estamos com 2 pessoas. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que eu falei? Falei muito rápido, deu para pegar? Uma rápida avaliação? Para mim tá tranquilo. Beleza. Beleza, então vamos lá. Vou abrir aqui a prova da SEDU de 2016, para a gente ter um pouco de uma ideia. Eu vou pegar primeiro a... Não vou nem... Eu vou dos conhecimentos básicos. Foi a primeira aula. Então, vou fazer a leitura aqui rápida do texto, porque não dá para responder sem ter a leitura do texto, certo? Mas para a gente ter uma ideia mais ou menos do que eles exigem. Medo da eternidade. Jamais esquecerei o meu aflitivo e dramático contato com a eternidade. Quando eu era muito pequena, ainda não tinha provado chicles, e mesmo em Recife falava-se pouco deles. Eu nem sabia bem de que espécie de bala ou bombom se tratava. Mesmo o dinheiro que eu tinha não dava para comprar. O mesmo dinheiro eu lucraria não sei quantas balas. Afinal, minha irmã juntou dinheiro, comprou e ao sairmos de casa para a escola me explicou: tome cuidado para não perder, porque esta bala nunca se acaba, dura a vida inteira. Como não acaba? Parei um instante na rua perplexa. Não acaba nunca, e pronto. Eu estava boba. Parecia-me ter sido transportada para o reino das histórias de príncipes e fadas. Peguei a pequena pastilha cor-de-rosa que representava o elixir do longo prazer. Examinei-a, quase não podia acreditar no milagre. Eu que, como outras crianças, às vezes tirava da boca uma bala ainda inteira para chupar depois, só para fazê-la durar mais. Eis-me com aquela coisa cor-de-rosa de aparência tão inocente, tornando possível o mundo impossível do qual eu já começara a me dar conta. Com delicadeza, terminei afinal pondo o chiclete na boca. E agora, o que é que eu faço? Perguntei para não errar o ritual que certamente deveria haver. Agora chupe o chiclete para ir gostando do docinho dele. E só depois que passar o gosto você começa a mastigar. E aí mastiga a vida inteira, a menos que você perca. Eu já perdi vários. Perder a eternidade? Nunca. O adocicado do chiclete era bonzinho. Não podia dizer que era ótimo. E ainda perplexa, encaminhávamos-nos para a escola. Acabou-se o docinho. E agora? Agora mastigue para sempre. Assustei-me, não saberia dizer porquê. Comecei a mastigar e em breve tinha na boca aquele puxa-puxa cinzento de borracha que não tinha gosto de nada. Mastigava, mas me sentia contrafeita. Na verdade, eu não estava gostando do gosto. E a vantagem de ser bala eterna me enchia de uma espécie de medo, como se tem diante da ideia da eternidade do infinito. Eu não quis confessar que estava à altura da eternidade.
que só me dava aflição, que só me dava era aflição. Enquanto isso, eu mastigava obedientemente sem parar. Até que não suportei mais e, atravessando o portão da escola, dei um jeito de o chiclete mastigado cair no chão de areia. Olha só o que me aconteceu, disse eu em fingidos espanto e tristeza. Agora não posso mastigar mais, a bala acabou. Já lhe disse, repetiu minha irmã, que ela não acaba nunca. Mas a gente às vezes perde. Até de noite a gente pode ir mastigando, mas não para mas para não engolir no sono, a gente pega o chiclete na cama, prega o chiclete na cama. Não fique triste, um dia lhe dou outro, e esse você não perderá. Eu estava envergonhada diante da bondade da minha irmã, envergonhada da mentira que pregara dizendo que o chiclete cairia da boca por acaso, mas aliviada, sem o peso da eternidade sobre mim. Clarice Lispector, 6 de junho de 1970. Então vamos lá, a questão é: as expressões reino das histórias de príncipe e fadas, elixir do longo prazer e milagre, do sétimo parágrafo, são mobilizados pela autora para deixar de entrever como a criança, a partir da descrição do chiclete pela irmã, com palavras que sugerem. Opa, calma aí que a tela aqui me complicou. Vamos lá. As expressões do reino das histórias de fadas e o elixir do longo prazer do prazer, ou elixir do longo prazer e milagre são mobilizados pela autora para deixar entrever como a criança, a partir da descrição do chiclete da irmã, com palavras que sugerem a sua imperecibilidade, acabou, acabou por associá-la ao mundo do maravilhoso e da fantasia. Ilustrar o modo como, para a irmã pobre, uma coisa simples e barata como um chiclete pode ser tão difícil de obter que a sua compra é associada à esfera do imaginário ou do miraculoso. Sugerir o caráter fictício do episódio, que, no entanto, é narrado como se realmente tivesse acontecido, o que leva ao embaralhamento entre o que seria próprio da ficção e ao que pertenceria à realidade. Argumentar que, na infância, a imaginação sempre predomina sobre a realidade, o que faz com que a criança vivencie situações concretas como se estivesse no mundo da fantasia. Enfatizar a desconfiança da criança em relação à veracidade do que é dito pela irmã sobre o chiclete, pois antes de experimentá-lo não parecia crível a experiência de uma bala que não se acaba nunca. Então vamos fazer o seguinte, são 8h05. Nós vamos ver, vejam só como é o teor de uma questão de língua portuguesa básico, do conhecimento básico. A gente lê e acaba não entendendo muita coisa. Imagina a gente que é de português, imagina as outras pessoas. Então vamos parar. 8h20 a gente volta, pode ser? Sim. Tranquilo. Então vamos dar uma paradinha. 8h20 a gente retorna aqui. Aí eu vou dar uma forma de responder essa questão. Tá bom?
Boa noite. Já acabou a aula?
Boa noite, vamos voltando? Vamos lá. 8h22 agora. Davi ou David? Me diz aí. Vou chamar seu nome certinho. Davi, vou chamar Davi. Português, né? Embora tenha o D, pode ser David. Mas vamos lá, Davi. Eu terminei aqui antes do intervalo, mostrando, eu vou até compartilhar agora, uma questão de língua portuguesa do nível básico, entendeu? Para a gente ter uma ideia de como é exigido pela banca o português. Então, foi feita a leitura do texto da Clarice Lispector, né, sobre ela e a irmã com a experiência da Clarice com o chiclete, né? Então, eles vão lá, pedem para a gente, né, entender essa expressão, reino das histórias de príncipes e fadas, o elixir do longo prazer e milagre, certo? São mobilizados pela autora para, ou seja, por que a autora escreveu isso, né, justamente dentro desse contexto. A gente volta aqui, certo? Lembrando aqui, ó, eu estava boba, parecia-me ter sido transportada para o reino, né, do príncipes e fadas. Então, foi no momento em que ela estava experimentando pela primeira vez aquela bala que nunca acabaria, que foi prometida, né, pela irmã e por todas as crianças que um dia usaram. Então, foi essa experiência pela primeira vez. Então, pede-se para a gente entender o que significa esse trecho dentro de toda a história. Aí vamos lá. As questões, como interpretação, elas vão ser um pouco mais longas e cheia de palavras e expressões do português culto, né? Mas vamos lá. Digam para mim, dando uma lida, né, lembrando dessa história, digam para mim sobre essa expressão, por que a autora escreveu isso? Qual é a alternativa que vocês marcariam? Falem para mim aí. Se quiserem dar mais uma lida rapidinha, vamos dar aí uns 3 minutinhos, que dá para dar uma lida e uma pensada. Vocês chegam a uma conclusão? Qual a questão que vocês marcariam? Qual a alternativa? Falem para mim. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Para falar a verdade, eu não estou conseguindo ler, porque está muito pequenininho, eu estou no celular, e eu teria que ler mais vezes, tá? Perfeito, tá bom. Entendi. Mas vamos lá, vamos fazer o seguinte, para ficar um pouco mais rápido. Vamos lá. Vejam só que é uma questão. Aqui eu vou falar sobre a estrutura. Começa sempre com o verbo. Lembram que quando a gente faz uma enumeração, né, mesmo que não seja número, mas de A a E, uma enumeração em tópicos, a gente começa sempre com a mesma classe gramatical. Vocês lembram disso, né? Você começa com substantivo aqui na A, todas têm que ser substantivo. Se a gente começa... por isso que não é muito bom começar com advérbio de negação, não, porque aí você não vai conseguir, né, de repente, colocar o sim. Mas, enfim,
Está aqui no verbo. Então, vamos lá, os verbos que dizem. Letra A, a gente vai começar com os verbos. Deixar entrever. Vocês sabem o que é entrever? Lembram? Pode causar uma certa dúvida, porque não é uma palavra que a gente usa muito no dia a dia, né? Mas eu já fiz uma rápida pesquisa. Vamos lá. Vamos lá aqui no nosso amigo Google. Peraí, está aqui. Entrever tem um significado de divisar, ver com dificuldade, dar de forma confusa, imperfeita ou rapidamente. Não é muito bem ali o que ter. Ter ideia vaga de, devagar, né? Seria ter uma, vamos supor, vagar, né, entre a ideia, sentir ao longe ou antes de ver, pressentir ou prever. Seria a primeira ideia aqui, né? Ter uma ideia vaga de alguma coisa. Lógico que na hora da prova a gente não tem esse recurso. Estou mostrando aqui para vocês, para mostrar de fato para vocês que vão colocar palavras que não são de nosso costume. E isso, relembrando, é uma questão básica. Ilustrar. Ilustrar a gente sabe o que significa. Ilustrar é fazer ilustração. Não é de fato uma ilustração, né? Então a gente, letra B, a gente pode deixar meio cortada, porque ela não está ilustrando, né? Não está sendo, vamos botar no sentido real da palavra, ela não está desenhando absolutamente nada. Sugerir o caráter fictício, argumentar, pode ser, talvez, uma argumentação, só a gente volta lá rapidinho, ver se é ou não uma argumentação, ou enfatizar. Então, eu acredito que a letra B e a letra D a gente pode até descartar, principalmente a letra B, certo? A letra D, a gente ainda deixa, vamos dizer assim, uns 30%, porque pode ser que seja uma argumentação. Mas uma coisa muito mais importante é a gente, vou falar sinceramente, traduzir para o português do dia a dia. Deixar entrever ou dar ideia vaga de como uma criança, a partir de uma descrição do chiclete pela irmã, com palavras que sugerem a impericibilidade, acabou por associá-la ao mundo maravilhoso da fantasia. Essa aqui é nada mais, nada menos que essa expressão é mobilizada pela autora para mostrar, né, ou mostrar não, fazer a criança imaginar como seria chupar um chiclete, tá? Fazendo associação ao mundo da fantasia. Então, chupar um chiclete é como se estivesse no céu. Essa é a ideia da letra A. Ilustrar o modo como, para a criança pobre, uma coisa simples e barata como um chiclete pode ser tão difícil de obter que a sua compra é associada à esfera do imaginário do miraculoso. Ou seja, ela diz que era pobre, não tinha dinheiro para comprar um chiclete. Então, o ato de comprar o chiclete faz com que a criança entre no mundo da imaginação. Seria essa a ideia da letra B. Né? Então, uma criança que não tem nada, absolutamente nada, não tem dinheiro para comprar, ela tem o dinheiro, ela compra e fica feliz. Foi essa a sensação que a gente vê no texto, né? É a sensação da felicidade pela compra. Ou a letra C, sugerir o caráter fictício do episódio, que, no entanto, é narrado como se realmente tivesse acontecido, o que leva ao embaralhamento entre o que seria próprio da ficção ou que pertenceria à realidade. Aqui está dizendo o seguinte: a narração da Clarice Lispector desse episódio, como se fosse algo de verdade, e aqui são crônicas. Então, lembram que o gênero textual crônica, ele é mais, apesar de estar no gênero narrativo, a gente sabe que o gênero narrativo trabalha com bastante ficção, mas a crônica ela é baseada em algo real, né? Diferente de um romance, uma novela,
que a tendência é ser bem fictício, mas a crônica nem tanto. Ela se apega a coisas reais. Então, lógico que pode ser que a Clarice Lispector tenha mascado chiclete e tenha dado toda essa sensação. Só que ao escrever, ela cria recursos, ela busca recursos narrativos que fazem com que o episódio seja mais esticado, assim, né? Mais foge a palavra agora, mais imaginário, né? Mas não deixa de ser uma possibilidade de ter acontecido. Então, a letra C diz que é uma coisa que pode ter acontecido ou não acontecido, e isso embaralha a ideia de será que a criança chupou o chiclete e foi para o mundo da imaginação ou não? É isso que a autora quis dizer? É a contradição entre o real e o imaginário, ficção e a realidade? Argumentar que na infância a imaginação sempre predomina sobre a realidade, o que faz com que a criança vivencie situações concretas como se estivesse no mundo da fantasia. A letra D diz, vou dizer em palavras bem reais, é argumentar que uma criança viva sempre no fantástico mundo de Bob. Não sei se vocês lembram desse desenho, que era uma criança que vivia num triciclo e imaginava milhares de coisas, né? Uma porta falando, televisão, essas coisas, como se ela estivesse no mundo Bob Esponja. Essa é a letra D. Que a criança vivesse 100% no mundo do Bob Esponja. Ou a letra E, enfatizar a desconfiança da criança em relação à veracidade do que é dito pela irmã sobre o chiclete, pois antes de experimentá-lo, não lhe parecia crível ou de fácil de acreditar a existência de uma bala que não se acabava nunca. Então era assim, ela provou o chiclete ela fez essa questão toda aí entre o real, né, e o imaginário para provar a desconfiança da criança na sua irmã. A irmã diz assim, é uma bala que não acaba nunca. E que a gente chupa chiclete, a gente sabe. Acabar, ela não acaba, ela fica o horrível depois, né? Mas você pode mastigar o resto da vida. Mas a criança queria mostrar para a irmã, né, provar que aquilo era mentira. Foi isso que aconteceu? Então, um dos caminhos, não são dois, a gente prestar atenção aqui nessa questão aqui. Os verbos que são mostrados, então a gente tira a letra B, que ela não ilustrou absolutamente nada, ou a gente faz uma tradução daquilo que está sendo feito. Lógico que aqui eu gastei mais tempo, mas a gente tenta fazer isso com mais rapidez. Então, uma dica sempre para responder as questões é para já, ao ler, tentar reduzir ou resumir ao máximo aquilo que as alternativas estão dizendo, certo? Então, a letra A diz assim, é deixar a criança com uma vaga ideia de que a sensação de mascar um chiclete é de estar no mundo das fadas. A letra B a gente já cortou. A letra C é de sugerir que o que realmente aconteceu e o que é imaginação está entre a crônica, a ficção e a realidade, elas se chocam, certo? E faz a gente ficar embaralhado, nesse caso nós ficarmos embaralhados. É uma argumentação de que a criança vive no fantástico mundo de Bob, ou enfatizar que uma irmã não acreditava na outra. Qual que vocês marcariam? Agora fica um pouco mais fácil de pensar ou ainda não? Então vamos lá. As expressões, certo? Do sétimo parágrafo são mobilizadas pela autora. Letra A. Deixar a criança com uma vaga ideia de que o chiclete a transporta, a leva, né? Mascar o chiclete, a sensação de mascar o chiclete é como se tivesse numa história de príncipes e fadas, né?
o elixir do longo prazer e milagre, né? É como se você mascasse o chiclete e você entrasse no nirvana. Essa é a ideia da descrição aqui da Clarice Lispector. Viu? Assim fica mais fácil de responder? Alguma dificuldade? Alguém, vocês não, gente, vocês não estiverem entendendo nada, vocês podem me falar, viu? Que eu arranjo outro jeito de explicar. Só não me deixe falar sozinho. Senão fica igual aquela aula que a gente dá e os alunos não respondem. Eu ficaria entre a A e a D. Uhum. É a letra A mesmo. A resposta realmente é a letra A. Mas eu ficaria, né, Sim. na dúvida entre a A e a D. Isso. Aí deixa eu voltar aqui. Como a gente acaba... não teria realmente dúvida. Você fica entre a A e a D. Então vamos lá. Desculpa. A letra D, ela fala, por exemplo, que é argumentar na infância, a imaginação sempre predomina sobre a realidade. Então, ou seja, que a criança ela sempre estará com a imaginação sobre a realidade. Então, tudo que ela fizer, ela vai sempre se transportar para a imaginação. Certo, a gente estuda, né, pedagogia e vê que a criança tem em alguns momentos, a imaginação muito mais predominante, mas a gente vê também, por exemplo, que a criança leva mais as coisas ao pé da letra do que, inclusive, né, para quem já deu aula, se alguém aí já deu aula para ensino fundamental 1, o ano passado eu tive essa experiência. Se a gente fala, por exemplo, pé da letra, a criança ela não vai imaginar, ela vai imaginar a letra com o pé. Aí ela vai realmente falar, imaginar o pé da letra, ela não vai ter o pensamento, vamos dizer assim, fugir desse concretismo, desse concreto, ela vai levar para o concreto mesmo, que a letra tem pé. Essa é a imaginação para o concreto, né? Então, não é muito bem assim. A criança, ela tem a imaginação, né? Mas ela não vive sempre no mundo da imaginação. Ela tá muito mais concreta do que nós seres humanos, desculpa, do que nós Aí, adultos. por isso tem que analisar, realmente. Tem Uhum. razão. Entendeu? A criança, ela não tá sempre nesse... Ela, vamos dizer, a criança viaja muito, né? Por exemplo, se ela vê o pai ou a mãe com a nota de R$ 100, ela acha que dá para comprar o mundo, né? Aí a gente vai no supermercado e traz 3 coisas só dentro da sacola. Então, esse entre o real e o imaginário, né, não é assim 100% imaginação e 100% concreto. Né? Mas, enfim, dentro do texto também, né, a gente está dentro do texto aquilo que a autora quis dizer. Então, eu mostrei essa questão para vocês para a gente perceber que entre o básico e o específico não tem muita distância, não, entendeu? A gente foca no específico, né, com certeza nessa aula, mas também para nos ajudar no básico, porque o básico ele pega aqui, ele pega um pouco pesado. Quer ver? Vamos para número 2 aqui, ó. Vou ler para vocês. Ainda que se saiba da liberdade com que Clarice Lispector lidava com o gênero, pode-se assegurar que Medo da Eternidade é uma crônica na medida em que se trata. Eu vou deixar um parênteses aqui, porque geralmente eu vejo nas gramáticas que isso daqui não existe, é a medida que. Mas, se eles colocarem, se vocês tiverem uma explicação que isso daqui é permitido, tá bom, né? Porque seria em a
Medida em que? Mas tá bom, vamos lá. Para criticar a banca, não. Então, vou ler novamente, para não perder. Ainda que se saiba da liberdade com que Clarice Lispector lidava com esse gênero, pode-se assegurar que Medo da Eternidade é uma crônica na medida em que se trata de uma dissertação filosófica sobre uma questão fundamental da vida humana, ainda que a escritora acabe se valendo de sua experiência pessoal para ilustrar a tese que se dispõe a defender. Aí a gente já pode meio que descartar essa, né? Uma dissertação filosófica, olha o gênero textual. Dissertação filosófica é outro gênero, certo? É um texto acadêmico, não é uma crônica, não é? Então a letra A a gente descarta, pode ter certeza que não é a letra A. Então é uma crônica à medida que de uma visão subjetiva pessoal de um acontecimento cotidiano imediato, muito embora vivenciado na infância, que acaba dando margem à reflexão sobre uma questão capaz de interessar a todos. Será que é a letra B? Nós estamos falando do tipo narrativo do gênero crônica. Então, o tipo narrativo, ele é mais subjetivo do que uma dissertação filosófica. Mesmo que a gente não tenha feito filosofia, a gente pode melhorar aqui e dizer, ó, letra A é uma dissertação acadêmica, seja da área de língua portuguesa, sobre uma questão fundamental da vida humana. Então a gente corta, porque é gênero diferente, dissertação é outro gênero. Então, crônica é uma visão subjetiva pessoal de um acontecimento cotidiano imediato? Isso é uma crônica? Ou será outro gênero textual? O que vocês acham? Ou, por exemplo, letra C, de um texto poético. Não precisa nem ler o resto. Mesmo que em prosa. A gente lembra que poesia é poesia, prosa é prosa. Nós temos a prosa poética, mas a gente não está vendo o texto dividido em versos e estrofes, certo? Aí você fala assim, professor, mas é básico. Beleza, é básico. Mas na hora da prova a gente dá uma balanceada, fica meio em dúvida. Então veja só, a letra C também não é. Poético, não é poesia, certo? Não é esse gênero. E muito menos esse tipo. Da rememoração ou da relembrança, que é trazer na memória, voltar à memória, de um episódio ocorrido na infância, que é narrado tal como é vivido, sem deixar transparecer as crenças e as convicções do adulto que rememora. Diz assim, é uma lembrança de um episódio de quando a Clarice era criança, e só que ela vai narrar, certo? Não como adulta, mas como criança. É a letra D? Vocês acham que uma criança teria eu não vou dizer teria capacidade, mas o jeito que a crônica foi escrita é uma linguagem de criança? Não. Então a letra D também pode ser cortada. Então a gente já não tem letra B, desculpa, a letra A, a letra C e a letra D. Só a letra B que ainda está bem perto. De um texto alegórico em que uma história narrada oculta um sentido que vai muito além dela, servindo apenas como veículo de expressão de ideias abstratas que os acontecimentos permitem concretizar. Vamos tentar traduzir para o português essa letra E. É um texto completamente alegórico, tipo, só tem alegoria, né? Ou só tem ficção, né? Não tem nenhum
nenhuma base real ali, que é em que a história narrada oculta o sentido que vai muito além dela, ou seja, vamos trocar em miúdos, é meio que um filme do Velozes e Furiosos, certo? Não sei se vocês gostam, mas é um filme do Velozes e Furiosos, ou um filme que foge muito da realidade, que só tem a intenção de vender bilheteria, servindo apenas como veículo de expressão de ideias abstratas. É basicamente isso. Essa história é como se fosse uma história de um exemplo de um filme que só tem a intenção de vender bilheteria, né? Só tem a intenção de vender, não tem intenção de passar uma informação ou de que outras pessoas possam ter passado pelaquela mesma situação, entendeu? Exemplo de Sim. filme de super-herói, que é coisa que não vai acontecer mesmo. É a letra B, então. Sim, realmente é. É a letra B. A visão subjetiva pessoal, né? Meio que um pleonasmo aqui, subjetivo pessoal, né? A gente pode. Subjetivo é da pessoa, né? Do sujeito. Tem um sujeito coletivo. A não ser que possa ter existido, possam ter criado um sujeito coletivo, mas até o ponto que eu entendo, sujeito é um só. Né? É relativo ao individual. Então, uma visão pessoal de um acontecimento cotidiano imediato. Uma coisa que aconteceu com a própria pessoa, sem ter a mediação de outras. Né? Aconteceu diretamente com a Clarice Lispector, é isso que está dizendo. Muito embora vivenciado na infância. Que acaba dando a margem, por exemplo, é aquilo assim, a Clarice Lispector teve essa sensação ao mascar o chiclete. Pode ser que eu ou vocês tenham também tido essa mesma sensação, né? Que mascar o chiclete é bom só no começo, no final é uma porcaria, né? Que é meio que a história dela diz. Então é a letra B. Mas vejam o seguinte, questão básica, certo? Com expressões e palavras que não são muito do nosso dia a dia. A gente, mesmo professor de português, a gente é bem coloquial, né? Não que isso seja errado, né? A gente sabe que para cada momento há uma forma específica de usar a linguagem, né? A gente não vai ser completamente formal assistindo um jogo de futebol, porque é muito chato, né? Ou conversando e comendo uma pizza. Convenhamos que a pessoa assim é muito chata. Então, a gente sabe que para cada momento há uma forma, né, de comportamento linguístico. Então, o que é aqui na prova pode ser que não seja o nosso jeito, né, do dia a dia a ser falado. Então, isso causa um pouco de confusão. Né? Não que a gente não saiba, não estou dizendo isso, gente, por favor. Estou dizendo que a gente aqui não sabe falar, não. Não é isso daí. Mas a gente tem pouco tempo para ler bastante coisa, certo? E decodificar todas essas coisas e ainda com uma pressão desgraçada de passar numa prova para ficar melhor de vida, né? A gente não vamos mentir sobre isso daí. Então, a pressão externa também cabe. Então, a gente tem um bocado de coisa para resolver, inclusive decodificar. Então, o que a gente precisa fazer? Prestar bastante atenção, certo? Nas palavras e nas expressões. Então, a gente está falando sobre gênero textual crônica. Dissertação filosófica não é, corta, vai embora, esquece. A letra A você não fica mais com dúvida. Letra C, texto poético, corta, esquece, cortou, se você quiser até rabiscar, rabisca para você não voltar. Porque uma das coisas feitas em prova de língua portuguesa é a margem para dúvida, certo? É nisso que eles fazem a gente perder tempo, porque a ideia da banca não é para a gente passar, certo? Ela quer os R$ 81 e tanto, e se você passou, o problema é seu, certo? Não é, eles não estão de bondade com a gente. Vamos falar sinceridade.
muito menos a SEDU, senão ela abria todas as escolas para a gente, né? Quem se inscreveu aí para DT, eu me inscrevi aqui para Serra, chamaram 30 pessoas para português, né? E até agora nada. Então, eles não estão muito afim de nos dar a vaga. Então, a gente tem que prestar bastante atenção e não dar margem para o erro. Estou falando isso na primeira aula. Nas próximas aulas, a gente vai ser muito mais rápido para prestar atenção. Eu quero que nessa primeira aula a gente tenha a visão, certo? E entrar na prova. Beleza? Essa é a ideia. Não é chororô, não. Desculpem se alguém está pensando chororô, não é chororô, mas é a real ideia. Então, na prova de português, o que eles querem é que a gente fique com dúvida. Então, letra A não é, risca, acabou, não volta nela. Letra C não é, não volta, esquece. Letra D, ficou com um pouco de dúvida, deixa aqui. Letra E, não tem dúvida, não é essa, risca, esquece. Aí você volta na letra B e na letra D e vê os pontos que estão mais próximos da resposta certa. Aí você viu que é a letra B. Ah, mas eu tô com dúvida. Não fica com dúvida. Marca a letra B e passa para número 3. Viu? Porque qualquer concurso que você fizer de língua portuguesa, pelo máximo conhecimento que você tem, eles vão te implantar a dúvida. Entendeu? Essa é a ideia de todas as bancas que fazem prova para concurso. Entendeu? Então a gente vai passar. Nós estamos agora com 7 minutos, né, para acabar a aula. A gente viu 2 questões apenas, certo? Eu gastei mais tempo para a gente prestar bastante atenção. Lógico que na hora de fazer a prova vai ser muito mais rápido e a gente vai ter. Eu vou dar dicas para vocês. Além das dicas, também relembrar os conteúdos, né? Vocês contribuam, por favor, contribuam com aquilo que vocês conhecem, porque um ajuda o outro, fica mais fácil. Exemplificação e outras coisas mais. Mas a gente viu aqui sobre interpretação de texto, a número 1, né? Mais ou menos aquela pergunta, o que o autor quis dizer, e a segunda, diretamente sobre a estrutura, gênero textual. Então, a gente teve 2 questões com 2 visões diferentes, e todas as 2 dão margem para dúvida, pela forma com que ela é construída. Outra coisa é que, não sei necessariamente a partir de que ano, mas a maioria das provas, não vou dizer todas, a maioria das provas, elas não vêm com questões em que você tem que tem um texto, por exemplo, e já vem as alternativas com uma palavra só. O que é que significa tal coisa, certo? Elas vêm com uma contextualização, entenderam? Então, geralmente, essa contextualização é que vai dar margem para o erro, certo? Então, a gente prestar bastante atenção, fazer bastante calma, entendeu? Para conseguir chegar ao nosso objetivo, entendeu? Então, nós fizemos aqui 2 questões do básico. Vocês vendo que o básico está nível tenso. Imagina a específica, que não é muito diferente, tá? Não é muito diferente, não. O que vai diferenciar é que eles vão trabalhar com conceitos que nós estudamos na graduação, certo? Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Vou voltar aqui para a nossa tela. Então, o seguinte, eu queria saber, assim, de vocês, como é que foi essa experiência, o que vocês acharam? Falem para mim, né? Porque eu não sei como é que eu acredito que nas próximas aulas a gente tenha mais gente, mas eu queria muito que vocês participassem, entendeu? Podem interromper, sim, em qualquer momento, falar qualquer coisa, não fiquem acanhados, não. Ô, Vinícius, Sim.
Aqui é o Davi. Olha só, desculpa que eu tô quieto aí. Rapaz, eu tô muito cansado, cara. Muito Imagino. cansado mesmo. Essa semana, eu tive uma semana muito agitada. Eu comecei a trabalhar no estado e na prefeitura. Então, assim, foi uma semana de conhecer os locais, conhecer as turmas, ver os meus horários, sabe? Ver tudo direitinho, os locais, as salas, as turmas, o horário, então, planejamento. Então, cara, eu estou muito exausto, desculpa aí, tá? Mas eu vou melhorar na participação aí e vai dar tudo certo, tá? Não, tranquilo, beleza, te entendo, sei como é que é isso aí mesmo. Mas Mas eu tô não, aqui, pode ficar tranquilo. É porque o cara. que eu estou dizendo assim é porque também a gente está em 3 pessoas, eu entendo, a primeira aula. Sim, É porque a nossa aula, você chegou um pouquinho depois, a nossa aula vai ter meio que essa dinâmica de pegar. Hoje eu só peguei as básicas, mas a gente vai para a específica. Na próxima sim, aula, começar a específica para a gente ver o que a banca quer que a gente responda. Entendeu? beleza. Eu não sei se você já tentou concursos, né? Eu acho, não sei se Já, inclusive, FCC eu fiz a de 2016. aham. A Então banca é você, pesada mesmo, eu sei como é sim, que é. sim. Então tem não é o caminho mais fácil, né? Porque não existe caminho mais fácil, mas é o caminho em que a gente vai chegar à resposta com mais rapidez, Isso entendeu? aí, Então essa vai ser a dinâmica das nossas aulas. Mas vocês beleza. podem interferir tranquilamente, entendeu? Tá. Então, gente, eu vou fazer assim. Eu sei que vocês também estão cansados. Hoje é sexta-feira, embora não pareça, pelo menos para mim, não parece sexta-feira, não. Pois eu tô achando que por incrível que pareça, eu estava achando que hoje era segunda-feira. Mas hoje é sexta-feira, a gente teve uma semana corrida, todo mundo, né? Para quem, igual o Davi, começou aí em escolas, cada dia que passa, parece que a corrida fica mais longa e mais tensa. Mas a gente vai, né, vencer tudo que a gente precisa. Então eu vou terminar aqui a aula. A aula foi gravada, entendeu? Vocês têm acesso. Ela vai ser gravada no Drop, vai ser enviada para mim no meu Dropbox. Eu vou perguntar o Ailton como é que eu compartilho essa aula, qual é o procedimento, que ele ia fazer essa reunião antes da nossa aula, mas ele acabou ficando sem internet, né? São coisas que acontecem com aula online. E aí eu passo para vocês, se possível, hoje mesmo, mais tardar amanhã. Entendeu? Já lanço lá no grupo que vocês podem talvez rever, ver direitinho. Quem estava vendo no celular possa ver no computador com um pouco mais de amplitude, beleza? Então, boa noite para vocês. Um ótimo Boa final de semana, noite. bom descanso, né? Para quem conseguir descansar, bom trabalho para quem for trabalhar, né? Que a gente consiga chegar até o nosso objetivo, que é passar na prova, beleza? Então tá bom, gente. Se vocês quiserem ir Boa noite. saindo, Tá bom. tranquilo, entendeu? Eu vou sair por último, que eu vou encerrar a gravação, tá bom? Beleza, então, Vinícius. Boa noite a todos. Depois eu vou dar uma revisada nessa aula e vai dar tudo certo aí, tá? Boa Show de noite. bola. Valeu, Bom pessoal. descanso aí para Tchau. todos. Tudo de Tchau. bom.